mais um vídeo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Esther. Já quero estar pedindo desculpas a todos os inscritos, porque nesse feriado, exclusivamente 7 de setembro, Independência do Brasil, não tivemos vídeos, mas segue a programação aí normalmente, segunda, quarta e sexta pelas próximas semanas. E hoje eu trouxe uma super novidade que nós vamos estar fazendo nas nossas quartas-feiras, que será uma série de vídeos com o tema Ouvindo Deus Todos os Dias. Hoje nós já iremos iniciar e a hashtag de hoje que eu vou usar como hashtag para ficar mais fácil até mesmo de encontrar, depois eu faço uma playlist, tá bom? Mas hoje é a hashtag Deus Fala. E pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua caderneta de anotação, o seu Moleskine, não sei o que você utiliza, e vai escrevendo aí o que você aprendeu, o que Deus te tocou, enfim, aquilo que falou contigo. Abra aí em Isaías, um livro tão lindo, eu particularmente amo o livro de Isaías. Isaías capítulo 63, tá bom? Versículo 1, que diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas? Quem vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Bom, estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Para quem saber, que às vezes as pessoas perguntam. Então, Deus fala conosco todos os dias, exclusivamente todos os dias. E para cada um ele tem uma particularidade maior ainda para falar. Tem pessoas que simplesmente dizem: eu não escuto Deus, Deus não está me ouvindo, Deus não escuta o meu pedido. Deus fala conosco de diversas maneiras. Todos os dias, Ele sempre tem algo novo para falar com os seus filhos, para falar com aqueles a quem Ele ainda não busca, mas todos os dias Ele ainda tem alguma coisa para falar. Será que você está ouvindo Deus? Essa foi uma incógnita na minha vida durante um grande período, onde eu chegava para os meus pais e eu falava: Deus fala comigo? Deus não tá falando comigo, eu não consigo escutar Deus, Deus não fala comigo. Você também pode ser uma dessas pessoas que pergunta: onde está Deus? Deus fala? Como assim? A voz dele é como? É uma voz de trovão, igual algumas passagens da Bíblia diz? Como é a voz de Deus? Samuel ouviu a voz de Deus, como é ouvir a voz de Deus? Mas aí é onde eu te falo que teve um momento que eu parei e que eu decidi ler a Bíblia. Só ler a Bíblia, só louvar, só adorar, buscar, na verdade. Eu decidi buscar a Deus. E foi através dessa busca cotidiana, dessa busca genuína, que eu sempre falo aqui pra vocês nos vídeos, que foi quando eu comecei a entender, na verdade, a voz de Deus. E eu espero que nessas quartas-feiras venha te ajudar, se você tem essa dificuldade, a ouvir a Deus, a ouvir o que Ele tem para te falar. E sim, todos os dias Ele tem uma coisa para falar conosco. Não só uma, às vezes várias, só que sempre tem aquela que penetra mais profundo no nosso coração e geralmente é aquela com a qual a gente tem mais dificuldade, ou de conversar, ou que a gente está passando, ou que simplesmente a gente está vendo, mas a gente não consegue fazer nada. Quando eu comecei a buscar a Ele, sem mesmo Ele falar comigo, que na minha ignorância era isso que eu acreditava, foi quando eu comecei a entender as maneiras como Deus fala. E era eu que não entendia a maneira como Deus se apresentava. E é justamente nisso que eu quero te ajudar. Nós vamos estar conversando, vamos estar estudando as maneiras e qual é a missão desse ouvir ou falar de Deus para cada um de nós. Tem pessoas que até desanimam da fé por não entender aquilo ao qual Deus quer falar com elas. Tem pessoas que vivem entrando e saindo. Tem pessoas que não permanecem, não tem aquela continuidade na fé, porque a desculpa delas é: Deus não fala comigo. Mas você sabia também que tem às vezes dias que Deus se cala? Momentos que Deus se cala? Mas quando Ele se cala, Ele também está falando conosco. A gente que tem que mudar o nosso olhar, a gente que tem que começar a entender e abrir as retinas dos nossos olhos. Desculpa se eu olhar às vezes, é por conta que eu tô vendo o monitorzinho.
Mas é aí aonde a gente tem que observar o que Deus está falando conosco. Na passagem que nós lemos em Isaías 63:1, diz que Deus fala. Aqui está falando, sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. E na parte A, ele ainda vai falar, na plenitude da sua força. Então uma coisa é certa, este Deus a quem você está procurando, este Deus a quem você já tem a convicção e acredita nele, ele fala, tá bom? Nossa, não, ele fala, Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus para que minta, ele não é um Deus mudo. Ele é um Deus que fala, diferentemente de outros deuses que nós vemos aí em outras religiões. Ele é um Deus que fala. E ele se apresenta justamente com retidão, com integridade a todos aqueles a quem lhe busca. Uma coisa é certeza, nós já podemos descansar e podemos depender, porque ele fala e além de falar, ele fala com retidão, ou seja, com integridade, com justiça. Ok, Esther, mas como Deus fala? Deus fala de várias maneiras, gente. Deus fala através da sua palavra, que é a maneira mais direta que nós temos, é a sua palavra. Ele fala através da natureza, ele fala por pessoas, ele fala pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Sim, circunstâncias é Deus falando conosco. Ele fala através da paz, da calmaria, ele fala através da tempestade, ele fala através da sabedoria de outras pessoas ou através mesmo da tua própria sabedoria quando tu busca. Ele fala por intervenção sobrenatural, ele fala através de sonhos e ele fala também através de testemunhos internos, que esses basicamente são aqueles a qual nós sentimos o nosso coração, nós temos aquela palpitação, sabe? É isso mesmo, é Deus, é o Espírito Santo falando com você. Mas Esther, então se Deus fala através de tudo, fechado, tá beleza, então literalmente Deus tá falando comigo toda hora. Ei, calma, Deus fala através de tudo, só que tudo, exclusivamente tudo tem que estar de acordo com essa aqui, ó. Tem que estar de acordo com a palavra dele. Tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não estiver dentro de nada aqui, então não é ele que está falando. A Bíblia fala que até mesmo se um anjo descer do céu falando para você, faça isso, ou falando para você que você tem isso, a palavra fala que se não estiver de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, ainda assim está errado, porque você tem que acreditar na palavra, mesmo que um anjo desça do céu, você tem que acreditar na Bíblia, você tem que acreditar no que ele fala, porque é aqui que ele fala da forma mais direta impossível. E uma outra coisa que eu esqueci de citar aqui, que Deus fala através dos louvores. Eu sou uma pessoa que bem no início, quando eu estava buscando justamente o ouvir a Deus, eu não estava vendo, mas é a maneira como eu amo, né? É a música. Então, os louvores são outros artigos que também são utilizados para ouvir a voz de Deus através da palavra. As formas mais corretas é a palavra, é o louvor, e depois é a natureza e pessoas e tudo que está ao nosso derredor. Então observe aí onde você está, Deus está falando alguma coisa com você através do que você está vendo ou vivendo. Mas Esther, Deus não fala assim com a voz dele? Sim, Deus fala, tanto que a Bíblia fala, né? Que a voz do Senhor é mais forte e é mais terrível do que um trovão. Em algumas versões usa essa tradução. Mas é muito difícil mesmo ter pessoas para contar essa questão audível. Temos o exemplo de Samuel, que Deus falava, Samuel, e Deus falou diretamente com Samuel. Às vezes, Deus não fala da sua maneira direta. Busque, quem sabe, um dia ele ainda pode chegar para ti e falar literalmente direto. Então que você peça a ele através da sua oração para que ele venha falar com você. Porque sim, nós podemos pedir a ele. E nada melhor do que conversar com aquele que conversa conosco. Por isso que Deus é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que nos formou, porque ele buscava literalmente conversar conosco.
E uma outra coisa, nunca se esqueça, Deus fala com retidão, com integridade, mas Ele nunca, jamais falará contra a palavra dele. Seja o que falarem para você, seja o que você escutar, seja até o que você sentir, se não estiver de acordo com esta palavra, não vem de Deus, não provém de Deus, provém do homem. Que você tenha ficado aí com essa palavra e já ansioso na santa expectativa para a próxima quarta-feira, a qual ali nós também vamos estar falando sobre a oração. Eu espero que você acompanhe, que você tenha gostado. Aqui nos cards que eu vou estar sabendo se você gostou ou não gostou dessa série que a gente vai estar iniciando. Um super beijo, um abraço, se sinta abraçada pelo Espírito Santo e até o próximo vídeo.